Recentemente assisti uma entrevista com Ivan Zhao, ele é fundador do Notion. O Notion é um software como serviço bem conhecido, né? Tem bastante gente que usa, tem influenciador que usa o Notion e vende até acesso ao Notion dele, né? Algumas coisas do Notion. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse software, foi justamente assim, né? Uma pessoa, um influenciador deu acesso ao Notion se tu comprasse um curso dele, alguma coisa. Então ele é muito conhecido, é um software diferente, né, do que tu via no mercado. Hoje até eles têm concorrentes, mas antes ele criou esse software do zero. O que eu quero dizer com isso é que ele não foi uma cópia, não foi, tem um problema ali numa categoria específica que a gente precisa resolver. Não, ele teve um trabalho gigante de pensar naquele software, entender o que as pessoas realmente queriam e lançar o software. E eu quero falar sobre o que eu vi nessa entrevista. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a entrevista no Lenis Podcast. Né? O Lenis Podcast sempre tem entrevista com fundadores de software como serviço ou profissionais de software como serviço. Eu gosto de assistir e quero comentar. Eu peguei a legenda do vídeo, coloquei no ChatGPT e pedi assim: ChatGPT, me dá uma descrição, tópico e subtópico do que é falado nesse vídeo para mim ler e comentar aqui com vocês, porque senão eu ia esquecer de tudo que eu deveria falar sobre essa entrevista que eu achei muito interessante. Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa um gostei. Se tu gosta desse assunto de SaaS, deixa um gostei, porque isso ajuda bastante a gente a espalhar conteúdo sobre software como serviço que tem tão pouco na internet brasileira. Então, se tu quer que isso cresça, peço para vocês um gostei que não custa nada. Então vamos falar aqui sobre o Ivan Zhao. Não sei se eu estou pronunciando correto o nome dele, mas é assim que eu vou falar, tá? Durante todo o vídeo. Tá? E o cara nasceu na China e, segundo ele foi aprender programação porque ele via que o curso esse permitia que ele passasse o dia inteiro na frente do computador brincando. Então foi assim que ele começou com programação. Depois ele se mudou para o Canadá, teve que aprender inglês, disse que aprendeu inglês olhando Bob Esponja. E daí depois, durante a faculdade, ele percebeu que as pessoas não sabiam fazer software, não sabiam fazer um site. E daí ele teve a ideia as pessoas não sabiam fazer nenhum tipo de aplicação. E ele teve a ideia de fazer um software para criar software, né? Tipo um no-code. Ele tinha essa ideia e ele queria lançar isso. E daí foi, durante anos ali, matutando de como que ele ia fazer esse software. Daí se juntou com amigos e foram lançar o Notion. Só que ele passou cerca de 3 anos, que ele chama de anos perdidos, do Notion, porque ele não sabia exatamente que produto eles iam desenvolver. Segundo ele recebeu um pouco de dinheiro da mãe dele, né, e a partir disso que ele conseguiu, durante um tempo, ficar remoendo o que produto eles iam desenvolver. E eles tiveram um problema porque inicialmente eles queriam lançar realmente tipo uma ferramenta no code, mas eles perceberam que as pessoas não se importavam com isso, não era isso que realmente as pessoas queriam. Então teve esse problema durante esse tempo, fazia a ferramenta, lançava, mostrava para algumas pessoas, as pessoas não entendiam ou simplesmente não se interessavam por aquilo ali. Depois eles também tiveram que reescrever várias vezes o código. Eles tiveram isso, né, de muitas vezes reescrever o código. Eles usaram uma tecnologia específica que era muito nova. Essa tecnologia era muito nova e daí com o tempo eles perceberam que dava problemas, eles não iam conseguir fazer algumas coisas específicas que eles queriam com aquela tecnologia. Daí depois eles voltaram para o React e fizeram React, que era uma ferramenta mais antiga, mais usada, né? Então ele chama de usar uma ferramenta mais ortodoxa para realmente desenvolver o Notion. E ficaram durante todo esse tempo. E a grande virada no software ali, que eles realmente entenderam o que eles queriam, foi que eles começaram a querer esconder a visão deles. O que ele fala? Ele fala sobre a ideia de tem que fazer as pessoas comer brócolis, mas as pessoas não querem comer brócolis, né? Que seria o software deles. Mas se tu colocar açúcar no brócolis, quem sabe, esconde, né, o brócolis no açúcar, quem sabe as pessoas vão querer comer o brócolis. Então,
o que as pessoas queriam? Elas não queriam um software para fazer aplicações. Elas não se importavam com isso, simplesmente. E é estranho, né, eu ouvir falar isso. A gente que é da tecnologia, a gente que gosta de desenvolver software, a gente imagina, né, todo mundo quer desenvolver uma aplicação. E isso é até uma grande briga, um grande discussão que tem aqui nas comunidades de software como serviço, é a ideia de que inteligência artificial vai substituir todos os programadores, o SaaS vai morrer. Mas nem todo mundo está interessado em desenvolver um software. Nem todo mundo está interessado em desenvolver o software. É um nicho de pessoas que quer fazer isso, né? E o que o Ivan fala tem justamente a ver com esse grande medo das pessoas hoje em dia. Então, ele quis esconder essa ferramenta de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de aplicações, em um software de produtividade. Foi essa a grande virada. Uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações, mas escondida num software de produtividade. Isso fez o software realmente deslanchar e passou esse período de 3 anos que fez com que ele chamou de anos perdidos do Notion. Vamos ler aqui mais o que o ChatGPT me deixou aqui em relação ao que foi falado. Ele fala sobre o equilíbrio do produto, né? A necessidade de encontrar um meio termo no produto. Quando ele estava pensando no produto, ele queria fazer uma ferramenta para ele, né? Só que ele também precisava vender essa ferramenta, ele precisava transformar o Notion numa empresa. E daí ele teve que encontrar um equilíbrio entre fazer uma ferramenta para si mesmo, que ficaria só como um projeto pessoal, de repente não ia ter pessoas querendo comprar aquela ferramenta, porque era muito só da visão dele, mas ao mesmo tempo ele estava nesse dilema de eu tenho que fazer algo para o mercado. Mas se ele for muito para o mercado, se ele for pensar muito no que as pessoas querem comprar, o software viraria um commodity. Então, ele tinha que encontrar esse meio termo entre ser algo pessoal e também ser algo para o mercado. E disso ele conseguiu ter esse equilíbrio e criar um Notion. Isso é muito interessante, principalmente para quem quer desenvolver um software mais autoral, que não é entrar numa categoria específica, porque muito aqui dos nossos seguidores querem, eu quero fazer um RP, eu quero fazer um CRM, mas o Notion não é nada disso, né? Ele conseguiu ser um meio termo. Hoje, de repente, está se criando uma categoria nova de softwares se baseando muito no Notion. E hoje tu vê, né, vários softwares que estão copiando a ideia do Notion, mas quando ele começou não tinha isso. Então, essa entrevista é muito interessante para quem quer, né, quem gosta da parte de desenvolvimento de produtos, de design, de planejamento de produto, de como tu vai colocar no mercado um MVP, né? Tu vai desenvolver aquele produto mínimo viável, colocar no mercado, ver se vai dar certo ou não, pivotar se tiver que pivotar. No caso aqui do Notion, eles tiveram que pivotar dessa ideia de software de criação de aplicações para um software de produtividade. Recomendo muito que tu assista essa entrevista. Outras coisas que eles falaram aqui, a metáfora da bicicleta que ele falou, é uma frase do Steve Jobs falando sobre que software é como se fosse uma bicicleta para o cérebro. Porque a bicicleta permite, usando a tua própria energia, andar, né, se locomover muito mais rápido. E o software tem a ver com isso, né? O software é a bicicleta da mente, porque com o software tu consegue fazer muito mais coisas. Eu, na frente do computador, falo várias línguas, consigo programar em várias linguagens. Agora, com inteligência artificial, eu faço chover, né, com inteligência artificial, com o computador na frente. E isso é a metáfora da bicicleta, que eu achei bem interessante e realmente acho que é atrativo. Outra coisa que ele falou aqui, esconder a visão em algo atrativo, que eu falei sobre o brócolis com açúcar. A cultura enxuta do Notion é outro ponto que ele fala que me chamou muito a atenção. Eles têm uma empresa muito enxuta. Hoje, o Notion vale cerca de 10 bilhões, né? O valuation do Notion é cerca de 10 bilhões de dólares. E eles têm uma empresa muito enxuta. E o entrevistador pergunta para eles por que a empresa é tão enxuta assim. Eles só foram contratar o primeiro vendedor quando eles chegaram a 10 milhões de ARR. A ARR, para quem não sabe, é Receita Recorrente Anual.
Só quando eles chegaram a 10 milhões de dólares de ARR que eles foram contratar o primeiro vendedor. E por que, que a empresa é tão enxuta? Foi essa pergunta do entrevistador. Isso teve a ver, o entrevistador perguntou, né? Teve a ver com esses primeiros 3 anos que vocês sofreram muito ali, sem conseguir vender, sem conseguir achar o produto ideal? E ele disse que não tem a ver com isso. Tem a ver mais com o jeito que eles são. Eles são pessoas talentosas. O próprio fundador, ele disse que ele tem uma série de habilidades. O sócio deles também tem uma série de habilidades. Eles entendem de vários assuntos. E justamente por isso, por entenderem de vários assuntos, eles conseguem substituir muitas pessoas. Então acabou sempre sendo uma empresa enxuta, porque eles conseguiam fazer várias coisas, né? O próprio fundador, ele disse que ele entende de programação, ele entende como fazer design, ele entende como fazer marketing, ele sabe fechar negócio, e ele sabe fazer várias coisas, e isso permitiu muito fazer muitas coisas com menos pessoas. Eu sempre gostei dessa ideia de ter muitas habilidades. É algo que eu sempre trouxe para mim, de tentar ser o generalista, né? Eu sempre fui essa ideia de ser generalista, aprender muita coisa diferente. Eu gostei disso e esse ponto específico me chamou muita atenção na empresa. E outra coisa que me chamou muita atenção na empresa, que tem a ver com isso, foi o que ele falou sobre densidade de talentos. Ele mede a densidade de talentos por funcionários. Então, ele mede a receita por funcionário, né, a receita média por funcionário e a receita por funcionário, segundo o que ele falou ali no vídeo, e a densidade de talento por funcionário. Aqui na empresa a gente já está fazendo muito essa ideia de tentar aumentar a receita por funcionário. A gente tem contratado menos pessoas já há algum tempo aqui e estamos conseguindo crescer muito sem contratar muito mais pessoas, né, do que a gente contratava no passado, porque a gente quer uma receita por funcionário grande. A gente quer ter essa otimização de trabalho por funcionário. Mas eu nunca tinha pensado nessa ideia de densidade de talento, de tentar encontrar pessoas mais talentosas, pessoas mais, às vezes, generalistas, que tenham várias habilidades para compor a equipe aqui. De repente, é algo que eu vou começar a pensar para a nossa empresa, né, de pessoas mais habilidosas em várias áreas. Isso é realmente muito interessante. E ele disse que quanto mais pessoas talentosas tu tem, mais as outras pessoas querem trabalhar com essas pessoas talentosas. Então, é algo bem interessante dessa entrevista que ele falou. Outra coisa que ele falou é a metáfora do ônibus, que como tem poucas pessoas, e a desculpa que ele tem para ter poucas pessoas é que... outra coisa, voltando ao financeiro, né? Senão eu vou me perder aqui. Ele falou que a empresa não é enxuta por causa dos primeiros anos de trabalho. Ela é enxuta, justamente porque eu falei ali dos talentos, mas ele gosta de ele não é uma empresa que seja uma empresa que está sempre fazendo economia de custos. Não é por isso. Ele disse que ele gosta, por exemplo, de comprar cadeiras caras, né? Ele gosta de ter um escritório bonito, ele tem um olho para design muito bom. O escritório dele, segundo o entrevistador que visitou eles, o escritório deles é muito bonito, ele cuida muito de detalhes da empresa dele. E tu sabe aqui que na nossa empresa, eu gosto do nosso escritório, mas eu não tenho esse olho para deixar um lugar bonito. Eu não sou assim, mas eu tenho um sócio que então nosso escritório aqui acaba sendo bonito por culpa de um dos nossos sócios e de alguns funcionários que deixaram o nosso escritório bonito, né? Então, a empresa não é enxuta para economizar dinheiro. Mas voltando, que eu estava falando sobre a metáfora do ônibus, tu é dono de um ônibus, né? E tu tem um ônibus pequeno. E é tu quem escolhe as pessoas que tu vai ter dentro desse ônibus. E quanto maior for esse ônibus, ou ele comparou também com um navio, mais difícil vai ser se movimentar, né? Tu mudar a rota daquele navio, daquele ônibus. E isso me lembrou o livro Getting Real, do pessoal do Basecamp, que eles falam exatamente a mesma coisa, sobre ser uma empresa enxuta, porque ser uma empresa enxuta permite uma velocidade maior de mudança. Quanto mais pessoas tu tiver, mais política tem uma empresa, mais complexo tudo se torna.
E a minha empresa aqui tem cerca de 100 funcionários. E eu já vejo essa política. Eu fico pensando, será que eu serei competente o suficiente para quando a minha empresa de repente tiver 1000 funcionários? Porque se torna uma política. Hoje em dia eu já não consigo saber o nome de todo mundo, porque às vezes muda de pessoa, entrou uma pessoa nova, não deu tempo ainda de eu conversar com aquela pessoa, entender, saber quem é aquela pessoa que está ali trabalhando. Tem gente aqui dentro da empresa que já está há meses e não deu tempo de eu ir conversar com ele, saber quem ele é, entender mais a fundo a pessoa, saber os talentos dele, né? Então, realmente ter um ônibus maior com mais pessoas é algo que complica muito a vida. Eu já vi também um livro falando sobre tribos, né, que diz que as tribos tinham no máximo 150 pessoas e depois as tribos se dividiam, porque 150 pessoas é o limite de pessoas que um líder consegue conversar no dia a dia ali e ficar amigo. Depois de 150 pessoas, isso já se torna difícil. E tem empresas que usam isso, eles fazem prédios para 150 pessoas. E daí, precisa aumentar? Faz um outro prédio, coloca um outro líder e vai adicionar até 150 pessoas nesse outra equipe ali. E eu não lembro que livro eu li isso. Eu acho que é o Tribos do Seth Godin, mas não tenho certeza porque faz muito tempo que eu li esse livro. Mas é interessante essa metáfora do ônibus. Deixa eu ver o que mais que ele falou ali. Ele falou sobre resiliência, que ele é muito resiliente, de que se ele está triste, ele vai dormir e ele acorda bem. Eu sinto que eu tenho um pouco disso também. As minhas tristezas, as minhas depressões não duram mais do que 2, 3 dias. Eu já estou novo de novo para fazer o que precisa ser feito. E é interessante isso. E eu fico pensando, uma pessoa com depressão vai ter muita dificuldade para ser um empreendedor, né? Porque tu tem que estar sempre... Quem é que motiva o empreendedor, né? Deixa eu ver o que mais aqui que o ChatGPT me largou aqui da entrevista. Ele falou já aqui das várias habilidades. Durante o Covid, eles tiveram um problema sério. Um banco de dados lá teve um problema que inchou demais um servidor lá e eles quase perderam tudo. Então, eles tiveram um problema sério durante o Covid. Né? Que mais aqui que ele falou? Acho que é isso, né? Já está em 17 minutos o vídeo aqui. Eu acho que é isso, é muito interessante a entrevista. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a entrevista. A entrevista é em inglês, mas eu te digo, clica na engrenagem ali e manda traduzir para o português que fica bom, fica boa a legenda, tu consegue entender e ver mais a fundo o que o Ivan fala sobre a empresa Notion. E deixa eu te fazer propaganda aqui da plataforma Vivendo de SaaS. A plataforma Vivendo de SaaS é uma plataforma para quem quer aprender sobre escalar empresas de software como serviço. Dá uma olhada então aqui na descrição. E se tu quer ter um software para revender, tu não tem um software como serviço ainda e tu quer revender, dá uma olhada também na descrição aqui. O eGestor, tu pode se tornar revendedor do eGestor. O eGestor é meu software, já é um software validado. Tá? Então as pessoas realmente gostam desse software, então é fácil de vender e tu pode começar a ganhar receita recorrente com esse software como serviço. Muito obrigado e até os próximos vídeos.